Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com a nossa aula de inequação modular. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Gente, continuando os conceitos que a gente já aprendeu na aula passada, a gente vai generalizar esses conceitos. Olha só, a gente viu que quando a gente tinha módulo de x menor que 2, o resultado ficava entre o menos 2 e o 2, correto? E a gente podia falar que o conjunto verdade dessa inequação é x pertence aos reais, tal que x está entre menos 2 e 2. Foi isso que a gente viu na aula passada. A gente também viu que quando o módulo de x é maior que 2, o que a gente podia fazer? A situação contrária a essa, ou seja, tá vendo que esse intervalo fica no meio entre o 2 e o menos 2? Pois é, os intervalos agora ficam fora desse intervalo, ou seja, ficam antes do menos 2 e depois do 2. Ou seja, o conjunto verdade dessa inequação era x menor que menos 2 ou x maior que 2, menor que menos 2 ou maior que 2. A gente viu isso na aula passada. Pois bem, vamos supor que a gente tenha módulo de x menor ou igual a menos 2, ou seja, a mesma coisa que nós temos aqui, só com sinal de menor ou igual. Gente, é o mesmo caso de cima. Você pode ver que o desenho é praticamente idêntico. O que muda? Ao invés de bolinha aberta, vai ser bolinha fechada, porque a gente tem menor ou igual. Isso aqui, pessoal, significa que o intervalo não faz parte do resultado. E a bolinha fechada significa que os intervalos, ou melhor, os limites do intervalo, fazem parte do resultado final do intervalo também. Ou seja, nesse caso, quando a gente tem menor ou igual, a gente faz a mesma coisa aqui em cima, só que ao invés de colocar menor, eu coloco o quê? Menor ou igual. Tranquilo? Tranquilo. Ó, pode ver, é igualzinho em cima, só que onde tinha menor, eu coloquei menor ou igual. Beleza. E vamos supor que a gente tenha módulo de x maior ou igual a 2. O que a gente vai fazer? A mesma coisa que aqui em cima, só que ao invés de colocar sinal de maior e o de menor na resposta, ó, sinal de menor e o de maior na resposta, a gente coloca menor ou igual e maior ou igual. É só acrescentar a barrinha, o risquinho do igual embaixo. Beleza? Beleza. Tranquilo, gente. Isso significa que, basicamente, a gente pode resumir a nossa condição de inequação em duas situações. Quando ele é menor, tem esse resultado. Quando ele é maior, tem esse resultado aqui, dividido em 2. Por conta disso, pessoal, a gente pode generalizar mais ainda. Ou seja, quando a gente tiver módulo de alguma coisa maior que outra coisa, o que a gente faz? A gente pega o cara que está dentro do módulo e a gente pode falar que esse cara é menor que esse cara aqui negativo. E a gente também pode falar que esse cara que está dentro do módulo é maior que esse cara positivo. Nerk, não entendi nada. Então vamos voltar? Olha só, quando a gente tem módulo de x maior que 2, a gente pode falar que esse cara, o x, ele é maior que o cara que está fora positivo, ou seja, o x é maior que 2, ou a gente pode falar que o x é menor que menos 2. É exatamente isso que essa explicação fala pra gente, que o cara que está dentro do módulo pode ser menor que esse cara negativo, ou o cara que está dentro do módulo é maior que esse cara positivo. Não é tão difícil se você der uma olhadinha nesse exemplo aqui de cima. Você vai entender melhor. E o segundo caso, pessoal, é mais fácil um pouco de se entender. Quando você tem módulo de x menor que outra coisa, quando você tem módulo de qualquer coisa menor que qualquer outra coisa, o que a gente pode falar? A gente pode pegar esse cara que está dentro do módulo e falar que ele está entre esse cara negativo e esse mesmo cara positivo. Isso fica mais fácil se você olhar esse desenho. Olha só, módulo de x menor que 2. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar mais 2 e o menos 2. E o resultado vai estar entre o menos 2 e o 2. Aqui é mais fácil de entender, né? Aqui também, só dá um pouquinho mais de trabalho. Beleza.
Por conta disso, pessoal, é importante que a gente saiba isso para quê? Para que a gente economize na hora de fazer cálculo. Mas se você quiser ficar deduzindo igual ao que a gente fez na aula passada, você também pode fazer isso. Vamos ver alguns exemplos práticos para fixar melhor o conceito? Olha só. Módulo de x menor que 3. Gente, módulo de x menor que 3. Menor. Cai no primeiro caso ou cai no segundo caso? Cai no segundo caso, concorda? Olha só. O que eu posso fazer então? Eu posso pegar esse cara, ó. Tá vendo que esse cara, ele fica no meio? Então eu posso pegar esse cara, que é o x, colocar ele no meio. Antes dele, eu pego esse cara e coloco ele negativo. Então, ó, vou pegar esse cara, colocar ele negativo. E depois dele eu pego esse cara e coloco ele positivo. Nerk, não entendi nada. Então vamos lá. Pego esse cara, que é o x, coloco no meio. Ele pode ser maior que o menos 3 e vai ser menor que o 3. Ou seja, maior que esse cara negativo e menor que esse cara positivo. Igualzinho ao que a gente fez aqui com o 2. Beleza? Beleza. Só você comparar com o caso anterior. Gente, vamos supor que a gente tem agora módulo de x menor que menos 3. Ah, Nerk, é fácil. É só você pegar esse menor, cai no segundo caso e aplicar essa regrinha de novo. Não, cuidado. Gente, quando você trabalha com inequação e a gente está trabalhando com resultados que são negativos, a gente tem que tomar cuidado redobrado. Se esse negativo estivesse no módulo, tudo bem, né? Mas ele está fora do módulo. Pergunto para vocês. Módulo dá uma coisa positiva ou negativa? Dá uma coisa positiva. É possível que uma coisa positiva seja menor que uma coisa negativa? Por exemplo, 1 pode ser menor que menos 3? Nunca, pessoal. 0 pode ser menor que menos 3? Nunca também. Ou seja, qualquer valor que você jogar aqui dentro nunca vai ser menor que uma coisa negativa. Isso é o que? Absurdo. Ou seja, isso nunca vai acontecer. Logo, o conjunto verdade é vazio. Então, a dica é, sempre que você tiver módulo de alguma coisa maior ou menor que uma coisa negativa, cuidado, não cai matando. Dá uma olhadinha para ver se você não tem um absurdo. E aqui, pessoal, módulo de x maior que menos 3. Ah, né, que é muito fácil. Maior cai no primeiro caso, é só fazer. Não, de novo, cuidado. Aquilo que eu te falei. Sempre que você tiver uma condição de módulo que é maior que uma coisa negativa, para um pouquinho, dá uma olhada para ver se não cai no absurdo. Olha só, pessoal. Módulo de x maior que menos 3. Gente, qualquer que seja o valor do módulo aqui dentro, sempre vai ser maior que 3. Módulo não dá um resultado positivo ou igual a 0? Sim. Mesmo que dê 0, 0 já é maior que menos 3. Concorda? Concorda. Se der 2, 2 é maior que menos 3. Qualquer número que você jogar aqui dentro vai dar um resultado o quê? Positivo. E qualquer positivo ou qualquer número, ou o próprio 0, melhor dizendo, vai ser o quê? Maior que o menos 3. Conclusão. Isso sempre vai acontecer. Logo, eu posso falar que o conjunto verdade dessa inequação é reais. Ou seja, qualquer número que eu colocar aqui dentro sempre vai dar certo. Ou seja, sempre vai satisfazer a condição desse módulo, dessa inequação. Beleza? Beleza. Cuidado com isso. Nerk, e se ao invés de usar conjunto verdade, eu quisesse usar conjunto solução, eu poderia? Poderia. Tá certo do mesmo jeito. Existem várias notações para conjunto verdade, solução, enfim. Existem várias formas de você apresentar a resposta. Outro exemplo, pessoal. Módulo de x maior que 3. Nerk, aqui é positivo. E eu acho que cai no primeiro caso por causa do maior, correto? Correto, agora não tem erro. Como esse cara é positivo e aqui é sinal de maior, cai no primeiro caso. Qual que é o primeiro caso? Eu pego, é só copiar, pessoal. Eu pego esse cara que está dentro do módulo, ele é ou menor que menos 3, ou então ele vai ser maior que 3. Ou seja, ele vai ser menor que esse cara negativo ou maior que esse cara positivo, que é justamente o que diz essa condição. Olha só, se o cara que está dentro do módulo é maior que outra coisa, o que eu faço? Eu pego o cara que está dentro do módulo, ele vai ser menor que esse cara negativo, ou vai ser o que? Maior que esse cara positivo, que é exatamente o que a gente fez aqui. Beleza? Beleza. Né? Que é um pouquinho chato. É verdade, é chato. Mas se você parar, olhar e escrever no papel,
você vai ter mais facilidade em entender. Aqui, pessoal, módulo de x menos 2 menor ou igual a 4. Nerc do céu, como é que eu faço essa bagaça? É fácil, gente. Apesar de parecer um pouquinho mais complicado, cai no mesmo cálculo dos resultados anteriores. Então, olha só. Aqui a gente tem módulo de uma bagaça menor ou igual a 4. Menor ou igual, cai no primeiro caso ou cai no segundo? Cai no segundo. Mas, Nerc, é menor ou igual. Lembra que eu falei para vocês? Menor ou igual ou menor, cai no segundo caso. Maior ou igual ou maior, cai no primeiro. Então, como aqui é menor ou igual, cai no segundo caso. E qual que é o segundo caso? O segundo caso fala pra gente que quando a gente tem alguma coisa dentro do módulo menor que outra coisa, o que a gente faz? A gente pega o cara que está dentro do módulo e faz ele maior que essa coisa negativa e menor que essa coisa positiva. Ou seja, eu posso falar que o cara que está dentro do módulo, que é o x menos 2, vai ser maior ou igual a esse cara negativo, ou seja, maior ou igual a menos 4, e menor ou igual a esse cara positivo, ou seja, menor ou igual a 4. Ou seja, pessoal, x menos 2 vai ser maior ou igual a menos 4, menor ou igual a 4. Gente, mas a gente não quer saber para valores de x menos 2. A gente quer saber com relação ao x. Sempre quando você tem uma equação desse tipo, você tem que deixar exatamente como está aqui. Está vendo que você tem o x isolado no meio? Pois é, eu quero deixar o x isolado no meio. Como é que eu faço então para isolar o x no meio? Quando a gente tem uma equação com 3 partes, eu faço assim, pessoal. Eu vou somar 2 nos 3 lados. Nerc, por que você vai somar 2 nos 3 lados? Porque se eu somar 2 nos 3 lados, se eu fizer a mesma coisa em todas as partes, não vai alterar a desigualdade. Concorda? Concorda. Então, olha só, pessoal. Eu vou somar 2 aqui, eu vou somar 2 aqui e eu vou somar 2 aqui. Por que eu vou somar 2? Porque quando eu colocar mais 2 no meio, o mais 2 vai cancelar com menos 2 e o x vai ficar sozinho. Entendi. Então vamos fazer, pessoal. Eu vou pegar então menos 4, vou somar 2. Vou pegar o x menos 2 e vou somar 2. E vou pegar o 4 e vou somar 2. E os intervalos aqui, ó, menor ou igual, ou melhor, esses símbolos, menor ou igual e menor ou igual, eu coloco na mesma posição. Não mexe nisso. Gente, o que eu posso fazer? Menos 4 mais 2 dá quanto? Dá menos 2. Concorda? Concorda. Quanto que dá menos 2 mais 2? Dá 0. Então, x mais 0 dá x. X fica isolado. E quanto que dá 4 mais 2? 4 mais 2 dá 6. Nerc, se eu quisesse fazer esse exercício do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, chutando valores, eu poderia? Poderia, mas nesse caso você até talvez tivesse um pouco mais de trabalho. Beleza, pessoal? Aula que vem, exercícios um pouquinho mais complicados. Valeu então, galera!